Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura de textura do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Especialmente a turma do São Gabriel, que está comigo aqui ao vivo assistindo, e eu estou implorando para eles não avacalharem essa gravação. Implorando. Respira fundo, segura a onda. O que está acontecendo na aula de hoje? A turma está pegando pela primeira vez em mesas digitalizadoras, que é a caneta que a gente usa para desenhar no PC, que tenta emular um pouco a captura do traço da gente. As canetas que a gente tem na PUC, elas podem ser diferentes do que o aluno tem em casa. As canetas, elas têm mais controles de precisão, então elas aceitam não só a pressão, mas a inclinação também. Então a inclinação afeta o tipo de traço nas canetas que eles têm acesso aqui, mas como isso é um equipamento meio raro e meio caro de ter, a gente vai concentrar em usar coisas como pressão, né, velocidade do traço e as configurações básicas de brush. Hoje a gente vai começar a criar nossas configurações mais primárias de brush possível. Lembrando que quem mais precisa de configuração de brush não é o Krita, mas a Unity e o Blender. Esses softwares eles não vêm com muitas opções de brush. Então, a gente precisa fornecer pontas de brush para ele, configurações de brush para eles. O Krita, graças a Deus, vem com uma série de pincéis, todos muito bons, e você pode passar a sua carreira usando os brushes padrão do Krita pintando, que você não passa fome. Certo? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Wellington, posso pedir um favor? Tem uma minha garrafinha azul, está atrás do computador ali, você traz ela para mim? Obrigado, Wellington, você é um anjo. A gente vai começar o exercício, vocês podem fazer isso na sequência do que eu fizer, tá? Eu vou criar um arquivo novo aqui, ó, new file, tá? Eu vou pedir um arquivo customizado de 256 pixels por 256 pixels. É o que a gente vai precisar para pintar as pontas de pincel hoje. Se você já começou um arquivo no Krita aí, pede um arquivo novo, não tem problema. Escreve o valor de 256 por 256. É um quadradinho mesmo. A gente vai usar sempre essas medidas que são da potência de 2, né? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Vocês sabem disso, né? Vocês já estão relativamente avançados num curso que envolve computação. Esse arquivo aqui, ó, antes de vocês confirmarem e criar ele, eu só quero uma camada. Eu não quero mais de uma camada. Eu só quero uma camada nele, só um layer. A gente não precisa de camadas para o exercício de hoje. Então vamos fazer um arquivo sem camadas, certo? Isso fica na opção Contents. E aí eu vou pedir para vocês levantarem um joinha quando vocês conseguirem fazer o arquivo, tá? Eu vou dar um Create aqui, ó. Vou clicar no botão Create aqui embaixo. Não tem problema. É criar, não é não? Só tem duas opções. Se não for uma, é a outra. Só tem duas. Vai ser uma das duas. Teste as duas. As aulas que eu vou gravar para vocês, posteriormente, elas vão estar com Krita em português. Achei que nos laboratórios aqui eles vão estar em português também. Então, isso é uma coisa que eu tenho que deixar avisado e gravado. A partir da semana que vem, vocês vão ter que assistir minha aula teórica em casa e já vim para a aula para fazer o exercício. Beleza? A aula da semana que vem, do exercício já está lá no Canvas. É de pintura de textura repetitiva. Por favor, assistam. Eu estou gravando isso nessa aula de hoje para ter o registro que eu gravei, mas eu também vou mandar uma mensagem para vocês, relembrando que vocês têm que assistir a aula teórica que está lá para poder fazer exercício no laboratório. Vocês entendem isso que eu falei? Todo mundo entende? Dá um joinha aí para mim, para eu ver quem está entendendo. Quem está acompanhando? Massa, massa. Profissionalmente é melhor usar o Krita em inglês por outras coisas? É bom estudar idiomas, eu diria assim. É bom saber idiomas. Vai te ajudar bastante saber idiomas. Para quem quiser saber configurações, não vai então, mas ela Não precisa para hoje. A gente pode fazer isso em um outro momento, mas a se saber, tá? O que eu quero fazer com esse arquivo branco? Eu vou desenhar uma configuração útil para pincéis, que é a ponta de um pincel, tá? Essa aula nossa é onde a gente começa a entrar no conteúdo de configurações de pincéis. Então, deixa eu mostrar do que eu estou falando dentro do Krita. Se vocês
observarem o cabeçalho aqui em cima, né, você vai ter um íconezinho de pincel, que são os presets. São configurações previamente salvas de pincel. Todas elas ótimas de trabalhar. Todas elas muito boas, né? Aqui eu vou escolher um qualquer, não tem muita importância aqui. Eu vou colocar aqui todos os brushes visíveis. Vou pegar, sei lá, esse amarelinho aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, né? E vamos desenhar qualquer coisa aqui, ó. Ah, beleza. Só para mostrar que eu peguei um brush, tá? E aqui, ó, do lado desse brush, tem um iconezinho que são as configurações de pincel. E é bastante coisa que você pode configurar no pincel dentro do Krita, né? Todas essas opções aqui, ó, vamos lá? Todas essas opções aqui, ó, os presets, que são todos os brushes que eu tenho aqui no Krita, eles aparecem aqui nesse menu à esquerda, né? Eu vou ter todos os motores de brush aqui, não preciso me preocupar com isso agora. E eu tenho aqui todas as configurações de pincel que o Krita me oferece para eu tratar num pincel. O primeiro que a gente vai usar aqui é o Brush Tip, a ponta do brush. Essa é a primeira coisa que a gente vai estudar em configurações de brush. Você tem uma pergunta, Eric, não é isso? Onde fala se ele aceita diferente pressão? Se o brush vai ser tão diferente? Para qual recurso? Para caneta. Não, mas para qual recurso da caneta? A pressão, ela afeta várias coisas. A pressão pode afetar o tamanho do pincel, ela pode afetar a opacidade do pincel, ela pode afetar a cor do pincel, ela pode afetar... Então, o que você quer fazer é mexer no size, e no size é que vai ter a opção de pressão. Mas vamos lá que você está querendo adiantar coisa. Você não está acompanhando a aula junto comigo, Eric. Vamos acompanhar a aula junto comigo. Por favor, respira fundo aí e segue a aula comigo. Quando eu tiver certeza que você sabe o que eu estou falando, aí eu solto você para você fazer o que você quiser. Então, olha só, eu tenho 3 tipos de ponta aqui, né? A automática, que vai gerar esse círculo ou uma forma definida. Eu tenho a forma pré-definida, que é uma imagem. E tem a texto, que meu brush pode vir de um texto. Tá? Eu tenho esses 3 tipos de ponta de pincel. O que eu quero criar na aula de hoje é uma imagem para ser usada como brush. Por quê? Se eu usar uma imagem como brush, eu posso colocar ela no Blender, na Unity, no GIMP e no próprio Krita, de volta no próprio Krita. Então, eu quero criar uma ponta que seja útil para a gente, principalmente na Unity e no Blender. Lembra, o Krita já está bem servido de pontas. O Krita já tem as ferramentas de pintura bem desenvolvidas. Então, deixa eu desenhar aqui. Então, eu peguei um pincel padrão, eu vou desenhar uma ponta de brush, tá? Para softwares como Krita, a ponta de brush é basicamente uma forma preta num fundo branco. Então, eu vou escolher uma cor preta aqui no meu seletor de cores aqui, ó. Eu vou querer que fique pretinho mesmo, tá? Ok. Eu vou desenhar uma forma orgânica. Qualquer puchaca que vocês desenhar tá ótimo, gente. Qualquer lero-lero que vocês fizerem aqui, ó, fica à vontade. Faz qualquer forma aí, ó. Depois a gente vê como é que isso aqui vai funcionar. Então eu desenhei qualquer forma aqui, ó. Qualquer forma. O que eu quero nessa forma? Que as bordas fiquem limpas. Eu não quero nenhuma das minhas manchas encostando nas beiradas da minha imagem. Tá? Então, se vocês observarem o meu exemplo, é umas manchas soltas, né? E qualquer forma que vocês conseguirem fazer aí que não encoste nas beiradas, já é um bom começo. Pode usar esse negócio. Vamos fazer junto comigo. Faz o que eu estou fazendo primeiro. Depois a gente experimenta outras ferramentas. Tá? Vamos concentrar em fazer. Lembra, se vocês não sabem o básico, não me interessa o seu avançado. Primeiro vamos forçar no básico aqui. É importante para mim. Beleza? Olha só. Essas formas aqui, ó, eu quero pintar o miolo delas totalmente de preto, tá? Eu posso simplesmente esfregar meu pincel aqui, não tem problema, ou eu posso pegar o balde de tinta
e clicar dentro de cada uma dessas ilhas aqui. Ótimo. Quando eu uso o balde de tinta, bem no limite assim, quando eu ia dele. Maravilha. É isso aqui. Isso aqui tem a ver com a tolerância da ferramenta do baldinho, que é o threshold. Só que não precisa preocupar não. Você pode vir aqui e só pintar por cima. Na barra de ferramentas, eu tenho a ferramenta Fill. Meu data show, para quem estiver vendo isso gravado, vai fazer mais sentido. Quem estiver vendo ao vivo vai falar, mas cadê esse baldinho? O data show está cortando um pouquinho, tá? Pode tocar assim, não tem problema não. Tá? E mesmo essas variações de tom, elas não vão afetar tanto a minha demonstração a partir disso aqui não. Tá? Maravilha? Conseguiram fazer aí as manchas? Não precisa ficar... É qualquer coisa, gente. Pode ficar tranquilo, pode ficar feio. E eu acredito que vai ficar feio. A gente está começando agora, eu acredito que vai ficar feio. Faça uma pergunta sincera. Tipo, qual que é a vantagem de usar um pincel diferente da bolinha normal, assim, tá ligado? Tem muitas vantagens. A primeira que eu vou listar ela é pintar texturas. Se o pincel já possui textura nele, então você vai trabalhar menos para atingir o resultado de uma textura. Você falou, mas... Pois é, vamos pensar num pincel físico no mundo real. Ele é redondo, perfeito? Ele é redondo, perfeito? Então, ótimo. Então, para eu poder fazer um pincel mais natural, eu preciso criar pontas que sejam diferentes. Aí, tipo assim, para fazer uma pintura de Van Gogh, eu preciso de um negócio mais duro, tá ligado? Não, acho que você entendeu. Você tem design muito longe. É mais simples do que parece. Por favor, respira fundo, vai acompanhando que eu acho que você vai entender. Pessoas, posso ir para a próxima etapa da minha aula? Wellington, posso ir para a próxima etapa da minha aula? Eu quero usar esse pincel na Unity. Eu quero usar esse pincel na Unity, certo? Vocês entendem isso? Vou falar de novo. Eu quero usar esse pincel na Unity. Por favor, preste atenção. Solta o brinquedo. Presta atenção aqui. Eu vou exportar isso aqui, ó. Eu vou exportar essa imagem lá dentro do meu projeto. Daí onde eu criei um projeto para explicar sobre como que o brush pode ser usado na ferramenta de terreno. Tá? Então eu vou colocar aqui em Assets. Eu vou criar esse arquivo que eu vou chamar de brush aula, porque é exatamente a descrição do que está acontecendo aqui, .png, e vou salvar ele lá no meu projeto da Unity. Se eu vier aqui no meu projeto da Unity, vai aparecer aqui essa imagem, certo? Tranquilo? Você sabe fazer isso? Está tranquilo? Porque no segundo período, você já deve ter feito isso alguma vez na vida. Então eu vou criar aqui em Assets, não, mentira, em Game Object, eu vou criar um objeto do tipo terreno. Deixa eu dar um foco nesse terreno aqui para vocês verem a coisa inteira. E aí eu talvez responda melhor sua pergunta sobre qual a vantagem de um pincel redondo e de um pincel com essa forma doida. Vamos pegar a ferramenta de escultura do terreno e ele vem com um pincel redondo. Vamos escolher a opção de subir ou abaixar terreno, por exemplo, ou se você preferir, estampar um terreno. Se eu vier aqui, qual o terreno que eu estou fazendo? Se eu pegar essa forma aqui e transferir ela para um dos brushes, como é que será que vai ficar? Vamos criar um brush dentro da Unity. Eu vou criar um brush dentro da Unity aqui. Eu vou clicar em New Brush. Vou escolher o meu brush aula. E ele vai criar para mim um brush aqui, ó. Eu vou até renomear ele aqui só para... né? Brush aula.
aula preset, que esse é um preset. Então ele pegou essa imagem minha aqui, e se eu for agora no meu terreno e usar ele, o que vai ser o terreno que eu vou esculpir? Ué, tá invertido? Está invertido. Ah, bom que vocês são bastante vivos e vocês vão entender já uma coisa. Olha só. Já é bem diferente, não é? Imagina eu fazer isso com pincel de bolinha. Não ia demorar muito mais? Eu ter que fazer todas essas voltas? Nossa, é bom demais. Então vamos lá. Só que vocês perceberam uma coisa, porque vocês são bem mais vivos do que eu imaginei que vocês seriam. Obrigado. Agradeço toda vez que vocês forem mais espertos do que a média de aluno do planeta. Vão ser mais cuca do que os nossos concorrentes, porque a gente tem que ganhar as vagas boas de emprego. Vamos lá. Vocês perceberam que está invertido. Qual que é a lógica? Para o Krita, para o GIMP, para o Photoshop, para software de pintura, como que ele trata essa imagem? Branco é uma colisão, né? É opaco, e a tinta vaza onde é preto. Então é como se o preto fosse vazado, ele vaza onde é preto. Para terreno, o branco é o que é mais alto e o preto é o que é mais baixo. E aí você pode fazer degradê assim? Pois é, vamos lá que degradê é outra coisa. Então, para eu criar um brush para terreno, eu tenho que pensar assim, não, peraí, onde eu quero subir o terreno tem que ser branco. Por quê? Branco em termos de valor é 1. Preto em termos de valor é 0. Então ali ele está falando de opacidade. Onde é que não é opaco? Onde é que é transparente? Onde é que a tinta vai vazar? No preto. E no terreno, onde é que o terreno vai subir? Onde é branco? Onde é que é o máximo de altura que eu estou pondo? Certo? Então, para eu fazer um brush para Unity, para o Blender, eu teria que inverter as cores disso aqui. Érico, você tinha uma pergunta? Deixa eu deixar sua pergunta rodar antes de eu ir para o próximo tópico. Você estava respondendo. É que o branco, na verdade, é perdido, vai ficar transparente. Não. O branco, nesse caso, vai ficar opaco. Ele é valor de 1. Branco é sempre valor de 1. Entendeu? Que o software que está lendo se aquilo é um bloqueio, ou se é um vazado, ou se é uma altura. Tá? Mas vamos lá. Eu posso inverter esse brush aqui. Eu também posso inverter na própria Unity. A Unity ela tem na configuração de brush como pedir para inverter o brush aqui. Só que, se eu estou criando o brush para Unity, então o ideal é que eu faça o ajuste dessa imagem aqui. Então, Você está criando um brush para fazer literalmente terreno. ou para pintura no Blender. Para pintura no Blender? Também usa essa mesma lógica. Então, e se você está fazendo minha atividade, se você ler como é que está descrita lá, eu não estou pedindo brushes assim. Eu estou pedindo brushes que tenham um fundo preto e o design branco. Então, isso vai demonstrar que vocês entenderam o que eu estava falando, que vocês estavam prestando atenção. Porque eu estou pedindo 3 pontas de pincel. São 10 imagens que eu peço na minha primeira tarefa. 3 pontas de pincel, fundo preto e as cerdas, né, ou a área ativa branca. Tá? Mas vamos lá, deixa eu inverter isso aqui só para vocês verem como é que é o processo de inversão de cores aqui. Eu vou filtrar essa imagem, vou fazer um ajuste que chama inverte. Simples assim. E ele vai inverter as cores da minha imagem. Então, vamos de novo. Filtro, adjust, inverte. Filtrar, ajustar, inverter. Maravilha. Tranquilo? Massa. Olha só, o trabalho que eu pedi, a primeira parte, que são 10 imagens no total, mas as primeiras 3 são variações disso aqui que vocês vão fazer para mim. É um trabalho simples, né? Exato. Se prestou, já é 1. Se não prestou, tem que fazer melhor. Eu acho que você deixou muito espaço inútil na sua imagem. Vamos pensar em composição. Use o quadrado como um todo. Né? Ou seja, o meu espaço está bem centralizado, eu estou aproveitando bem o meu espaço. Então, aproveita bem o espaço para criar o brush e testa ele. Ele tem que ser útil para você. Se ele é um brush que você não usa para nada, para que você criou ele? Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu export aqui de novo. Esse aqui vai ser o meu brush. Eu vou chamar ele de inverte, só para lembrar que esse é o que eu inverti as cores lá no Krita.
E aqui, na minha ferramenta de terreno, eu vou criar um brush novo. A partir desse brush invert aqui, ó. E eu posso configurar na Unity várias coisas aqui, mas eu quero só usar ele um pouquinho, só para vocês verem que... Beleza. É extremamente funcional fazer esse tipo de coisa quando a gente vai usar corretamente no motor. Então, vale a pena fazer ponta de pincel. Você entendeu agora por que vale a pena fazer uma ponta de pincel e não usar a redonda? Não é uma diferença enorme no acabamento do meu terreno? Certo? Vocês conseguem preservar isso no conhecimento de vocês, na memória de vocês? Eu estou gravando a aula, então a gente vai ter essa aula lá no Canvas para vocês revisarem, né? Para todos os efeitos. Mas, tem alguém que estava anotando? Parabéns, obrigadão. Isso é muito, muito bom. E aí, de novo, eu vou encerrar essa parte aqui para ficar claro. Esse é o exercício. Tem que fazer 3 dessas, beleza? Vou parar a gravação.